Fui demitido pelo meu irmão, mas eu era dono de 87% da empresa da família. Parte 2. Dando um tapinha pesado no meu ombro. O obstáculo não é o fim da estrada, é a estrada. Esse era Marcos. Mas sua lição mais importante não era sobre engenharia, era sobre integridade. Ele tinha uma regra, um mantra que ele me incutiu até que se tornasse parte do meu DNA. Uma tarde, um jovem estagiário ansioso que havíamos acabado de contratar tentou falsificar alguns dados num teste de novo reagente. Apenas um pequeno ajuste, arredondando alguns números para fazer os resultados parecerem mais limpos para uma aplicação de subsídio. Marcos descobriu. Ele não gritou, nem mesmo elevou a voz. Caminhou até a estação do estagiário, olhou para a planilha na tela, e então olhou para o jovem. Filho, disse, sua voz quieta mais dura como aço forjado. Dados não são decoração, são a verdade. E a verdade não precisa ser polida. No momento em que você começa a polir uma mentira, você perdeu. Arrume suas coisas. Ele o demitiu na hora. Mais tarde naquele dia, ele me encontrou limpando tubos de ensaio. Lembre-se disso, Eric, disse, me olhando diretamente nos olhos. Nosso trabalho é uma confiança sagrada. Não é sobre negócios ou patentes ou lucros. Seguramos as vidas das pessoas em nossas mãos com esses dados. Se você alguma vez quebrar essa confiança, não se incomode em voltar. Essa era a fundação da nossa empresa. Não dinheiro, não branding, não participação de mercado. Confiança. Um princípio que meu irmão, Ryan, nunca entenderia. A verdade sobre a herança. A história real não começou no dia em que Ryan me demitiu. Começou 18 meses antes, num escritório de advocacia silencioso com painéis de madeira que cheirava a livros antigos e ilustrador de limão. Era apenas 3 dias após o funeral de Marcos. A dor ainda era uma coisa crua e física, um peso no peito que tornava cada respiração um esforço. Marcos havia morrido subitamente, um ataque cardíaco massivo enquanto trabalhava em seu jardim. Um dia ele estava discutindo comigo sobre o consumo de energia de um novo sensor móvel, no próximo ele se foi. Sua ausência deixou um vácuo, um buraco negro no centro da empresa, e eu me sentia completamente à deriva. Estava no escritório de advocacia porque havia recebido uma ligação críptica de uma mulher chamada Sabine Arlo. Ela se apresentou como advogada pessoal de Marcos e disse que ele havia deixado instruções específicas e confidenciais para que ela se encontrasse comigo sozinho após sua morte. Sabine era uma mulher na casa dos 50 anos com olhos azuis penetrantes e um aperto de mão que parecia poder esmagar nozes. Ela irradiava um tipo de competência sem bobagem que era tanto intimidante quanto tranquilizadora. Ela não perdeu tempo com cortesias. Obrigada por vir com tão pouco aviso, Eric, disse, gesticulando para uma poltrona pesada de couro, e por favor aceite minhas mais profundas condolências. Marcos era um homem notável. Ela fez uma pausa, deixando a declaração pairar no ar. Ele também era muito astuto. Ele te amava como um filho, mas não era ingênuo, especialmente não sobre sua família. Ela deslizou um documento azul grosso e encadernado pela extensão polida de sua mesa. Não era o testamento dele. Eu já havia visto aquilo. Ele havia deixado sua casa para uma sobrinha querida e seus pertences pessoais para algumas instituições científicas de caridade. Isso era algo completamente diferente. Como você sabe, Marcos possuía 87% da Frontier Diagnostics, disse Sabine, sua voz caindo para um registro mais sério. Quando ele faleceu, ele não deixou essas ações diretamente para você em seu testamento. Uma herança direta dessa magnitude teria desencadeado um evento fiscal massivo, e francamente, poderia ter sido contestada no Tribunal de Sucessões por sua família por anos. Marcos queria evitar uma guerra, então ele fez algo mais inteligente, muito mais inteligente. Ela bateu no documento azul. Ele colocou toda a sua participação controladora de 87% num traste revogável. O Frontier Diagnostics Funding Trust. Eu sou a curadora. Encarei as palavras mal registrando. Um traste. Era uma entidade legal, uma fortaleza construída para proteger algo. Mas o quê? O Estatuto do Traste, seu propósito único e orientador, está estabelecido neste documento, continuou, seu olhar intenso. E é muito simples, Eric. É proteger e defender a missão fundadora da Frontier Diagnostics. A missão que você e Marcos criaram juntos. A missão de salvar vidas, não de construir uma marca. Estava começando a fazer sentido. Um tipo de sentido tonto e brilhante. Marcos não havia apenas deixado para trás uma empresa. Havia deixado para trás um guardião para sua alma. Agora, aqui está a parte difícil, disse Sabine, se inclinando para a frente em sua cadeira. Com Marcos se foi, o conselho está em estado de pânico. Seu pai, William, como você sabe, está nesse conselho. Ele tem pressionado pesadamente, tanto publicamente quanto privativamente, para que Ryan assuma como CEO. Senti um nó familiar de frustração e raiva se apertar no meu estômago. Meu pai.
Ele sempre havia visto minha paixão pela ciência como um hobby peculiar. Admirava o MBA de Ryan, sua conversa macia, sua rede de amigos em lugares altos. Ele via Ryan como o filho que entendia negócios reais. O argumento do seu pai é que a empresa precisa de uma mão firme no leme, um líder com mentalidade empresarial para acalmar investidores, explicou Sabine. Ele está defendendo que o background de Ryan é exatamente o que é necessário para levar a Frontier ao próximo nível. Ele convenceu uma maioria dos acionistas minoritários. Eles peticionaram formalmente ao Trust para aprovar a nomeação de Ryan. E você vai deixá-los? Perguntei, minha voz subindo com descrença. Você vai entregar a empresa pela qual Marcos e eu sangramos para ele? Ele vai transformá-la numa firma de marketing da noite para o dia. Ele vai despedaçá-la. É aqui que você entra, disse Sabine, sua expressão inflexível. O Estatuto do Trust é um documento legal. Não me permite agir baseado em suposições ou sentimentos pessoais. Mesmo que eu os compartilhe. Requer evidência empírica sólida. Então informei ao conselho que o Trust aprovará a nomeação de Ryan. Meu coração afundou, mas ela disse, erguendo um único dedo, será uma nomeação provisória. Instituiu uma cláusula especial não padrão de revisão de desempenho efetivo em 18 meses, uma revisão medida não pelo preço das ações ou lucros, mas pelas métricas rigorosas do Trust, pela missão fundadora. Eles não sabem os detalhes específicos dessa revisão. Pensam que é uma formalidade. Ela me olhou e seus olhos penetrantes pareciam ver através da minha dor e até o núcleo da minha resolução. Ryan terá sua chance. Ele terá corda suficiente para fazer o que quer que pretenda fazer. Mas se ele violar o estatuto, o Trust precisa de prova, precisa de dados, dados frios, duros e inegáveis que resistirão no tribunal se necessário. A sala ficou silenciosa por um longo momento enquanto o verdadeiro peso de suas palavras, do plano final brilhante de Marcos, se assentou sobre mim. Você é o único que conhece a alma da empresa, Eric, disse finalmente. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.